O glorioso verão de 1970 no México, uma Copa do Mundo que não só mudou a face do futebol mundial com o triunfo do grande Brasil, mas também marcou o momento em que uma nação se ergueu orgulhosamente ao pé da Serra Madre. Na temporada de 1970, a seleção mexicana cativou fãs do mundo todo, escrevendo um conto de fadas emocionante em casa. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo defensivo sólido, porém astuto, eles não só avançaram da fase de grupos para as quartas de final pela primeira vez, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de torcedores do El Tri. Os ecos do México 70 ainda ressoam como uma canção de amor à resiliência. Mas por trás daqueles momentos gloriosos em campo, por trás dos gritos estrondosos do Estádio Azteca, estão jogadores com seus próprios destinos únicos. 55 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares em cargos de gestão. Alguns escolheram um caminho tranquilo após a aposentadoria. E outros tiveram que encerrar suas jornadas em tragédias. Vamos relembrar a trajetória tumultuada dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro do México naquela época. Ignacio Calderón era o coração e a alma do gol, apelidado de El Cuate. Com seus reflexos aguçados e uma calma incomum, ele jogou os 360 minutos completos do torneio sem sofrer um único gol na fase de grupos, um feito inédito no futebol mexicano na época. A atuação de Calderón, aos 26 anos, demonstrou sua habilidade excepcional. Ele não era apenas um goleiro, mas também um símbolo de absoluta segurança para seus companheiros de equipe. A cada defesa espetacular, o Estádio Azteca explodia em uma alegria contagiante. A trajetória de Calderón após o sucesso na Copa do Mundo de 1970 o transformou em uma lenda imortal do clube Guadalajara, Chivas. Ele conquistou inúmeros títulos com a equipe e se tornou um ídolo para milhões de crianças mexicanas. Após se aposentar, Calderón não seguiu o exigente caminho de treinador, mas sim se dedicou aos negócios e atividades comunitárias, sempre mantendo a imagem de um cavalheiro refinado. Sua vida pessoal é bastante plena, com uma família feliz. Ele passa muito tempo cuidando de seus filhos e netos e ocasionalmente comparece a eventos em homenagem ao futebol mexicano. O mais notável é a conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal. Ele permanece um protetor silencioso, sempre apoiando sua família e entes queridos com toda sinceridade. Hoje, aposentado, aos 81 anos, Ignacio Calderón desfruta de uma vida tranquila. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e de seu esforço incansável, continuando a inspirar as novas gerações de goleiros mexicanos com sua lealdade e dedicação. Javier Fragoso, também conhecido como El Chalo, foi um atacante verdadeiramente letal para o México em 1970. Aos 28 anos, ele estava no auge de sua carreira, possuindo uma temível capacidade de marcar gols e um estilo de jogo incrivelmente agressivo. Fragoso marcou o gol decisivo contra a Bélgica, levando o México a uma histórica quartas de final. Sua atuação naquele torneio não se resumiu apenas a gols, mas também a um espírito de luta feroz, estando sempre presente nos momentos decisivos para pressionar a defesa adversária. Após sua gloriosa carreira em 1970, Fragoso continuou sua trajetória brilhante no América, onde foi celebrado como um dos maiores atacantes da história do clube. Ele também jogou na Colômbia antes de retornar à sua terra natal para se aposentar. A vida pessoal de Fragoso era tranquila e reservada. Ele vivia de forma simples, longe dos holofotes, e se dedicava ao treinamento de jovens jogadores de futebol em sua região. Ele sempre acreditou que o futebol lhe havia dado tudo e queria retribuir às futuras gerações esse conhecimento tão valioso. A imagem de um valente guerreiro em campo parecia ter se enraizado em sua vida. Fora dele, Fragoso era um homem íntegro e respeitoso.
No entanto, essa jornada gloriosa e repleta de acontecimentos chegou a um fim abrupto. Em 28 de dezembro de 2014, Javier Fragoso faleceu aos 72 anos devido a problemas de saúde de longa data. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores mexicanos. Seu legado não se resume apenas aos seus gols, mas também a uma história de vida repleta de resiliência e lealdade inabalável à seleção nacional. Na Copa do Mundo de 1970, Javier Guzmán foi um pilar da defesa, apelidado de Calimán pelos torcedores, em referência ao herói dos quadrinhos. Aos 25 anos, Guzmán possuía uma força física extraordinária e uma excepcional capacidade de leitura de jogo. Ele jogou os 360 minutos completos, sendo o pilar defensivo mais confiável ao lado do capitão Gustavo Peña. A atuação de Guzmán naquele torneio demonstrou uma resiliência inabalável. Ele estava disposto a usar o próprio corpo para bloquear chutes potentes dos atacantes adversários, protegendo o gol de sua equipe a todo custo. Após o seu retumbante sucesso no maior torneio de futebol do mundo, a carreira de Guzmán floresceu no Cruz Azul, onde se tornou peça fundamental de uma geração que conquistou 5 campeonatos nacionais em uma década. Ele era um símbolo de solidez e disciplina de ferro. No entanto, a vida real de Guzmán enfrentou um inimigo cruel e invisível: o diabetes. Ele lutou contra a doença persistentemente por muitos anos, submetendo-se a inúmeras cirurgias dolorosas, mas mantendo um espírito incrivelmente otimista. Fora de campo, Calimán era um homem de coração generoso, sempre disposto a ajudar seus companheiros de equipe e ativamente envolvido em atividades de caridade em apoio a pacientes carentes. A conexão entre seu papel como herói da defesa e sua vida real era sua resiliência inabalável diante da adversidade. Contudo, essa jornada corajosa chegou ao fim. Em 14 de janeiro de 2014, Javier Guzmán faleceu aos 69 anos, devido a complicações da doença. Sua morte deixou toda a nação mexicana de luto pela perda de um guarda-costas leal que dedicou sua vida a proteger o orgulho do país. Gustavo Peña, apelidado de El Halcón, o Falcão, foi o líder supremo do México em 1970. Aos 27 anos, ostentava a braçadeira de capitão com absoluta serenidade e autoridade. Foi Peña quem cobrou o pênalti decisivo contra a Bélgica, levando o México às quartas de final pela primeira vez na história. Sua atuação ao longo dos 360 minutos do torneio foi a de um maestro na defesa, controlando o ritmo e dando apoio espiritual a toda a nação. Seu olhar resoluto e espírito indomável tornaram-se um símbolo daquela geração de ouro. Após a Copa do Mundo de 1970, a carreira de O Falcão continuou a florescer em diversos clubes de prestígio como Cruz Azul, Monterrey e Laguna. Ele foi um jogador profissional exemplar, sempre mantendo um estilo de vida saudável e uma alta ética profissional. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento e deixou uma marca significativa na descoberta de jovens talentos para o futebol mexicano. A vida pessoal de Peña era um equilíbrio perfeito entre o glamour dos campos e sua vida privada com sua grande família. Ele sempre foi respeitado como um veterano do mundo do futebol. No entanto, o tempo não perdoa ninguém. E em seus últimos anos, ele enfrentou a doença de Alzheimer, o inimigo que lhe roubou suas memórias mais gloriosas, como o gol marcado contra o Azteca. Ele lutou contra a deterioração da memória com o cuidado dedicado de sua esposa e filhos. Essa jornada gloriosa chegou a um fim sereno. Em 19 de janeiro de 2021, Gustavo Peña faleceu aos 78 anos. A morte de El Halcón deixou uma profunda tristeza, mas a imagem do corajoso capitão permanecerá para sempre na memória dos torcedores mexicanos de futebol.
Mário Pérez, muitas vezes chamado de Pichojos, é um caso especial na lista de 1970. Embora as estatísticas o indiquem com 43 anos, possivelmente um erro de cálculo no documento estatístico, já que ele nasceu em 1946 e tinha apenas 24 anos na época. A energia que ele irradiava em campo era ilimitada. Jogando como lateral, Pérez era uma máquina de movimento perpétuo, transitando perfeitamente entre o ataque e a defesa durante 360 minutos. Suas atuações demonstravam uma resistência incrível. Ele era uma ameaça perigosa no ataque pela ponta, distribuindo cruzamentos precisos e estando sempre posicionado para cobrir a defesa. Após o torneio de sucesso, a carreira de Mário Pérez se entrelaçou com a do América, onde se tornou um ícone de lealdade e estabilidade. Depois de se aposentar, escolheu um caminho mais tranquilo, longe dos holofotes da mídia, para se dedicar à administração de instalações esportivas locais e viver uma vida pacífica com sua família. Pérez é uma pessoa introvertida que dedica grande parte do seu tempo a hobbies pessoais, como jardinagem e cuidar do seu jardim. A conexão entre seu papel como um herói silencioso na ponta e sua vida real reside em sua perseverança e dedicação ao que ama. Hoje, aos 78 anos, Mário Pérez vive uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho do poder da disciplina e de um estilo de vida saudável. Ele ainda participa regularmente de partidas de futebol de veteranos para manter a forma, e a chama da paixão dentro dele arde tão forte quanto naqueles verões mexicanos. José Vantolrá personificou a beleza do futebol europeu no coração do México. Filho da lenda espanhola, Martí Vantolrá, José, aos 27 anos, demonstrou uma habilidade notável na Copa do Mundo de 1970. Jogando os 360 minutos como lateral direito, ele não só se mostrou sólido defensivamente, como também exibiu um domínio de bola refinado e uma técnica magistral. A atuação de Vantolrá naquele ano demonstrou uma abordagem moderna do jogo, uma excepcional percepção situacional e um espírito incrivelmente elegante. Sua carreira em clubes floresceu no Toluca, onde foi considerado um dos melhores zagueiros da história do time. Após se aposentar em 1970, logo depois da Copa do Mundo, trilhou um caminho completamente diferente, o empresarial e a alta administração. Com uma sólida formação acadêmica, Vantolrá alcançou grande sucesso nos negócios, tornando-se um empresário de destaque no México. Sua vida pessoal é um modelo de sucesso e discrição. Dedicou grande parte do seu tempo à filantropia e serviu como uma ponte entre as culturas do futebol mexicano e espanhol. O mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal. A elegância de um herói silencioso permitiu que ele administrasse seus negócios com a mesma serenidade que demonstrava defendendo a lateral direita. Hoje, aos 82 anos, José Vantolrá desfruta de uma vida plena com sua família, e sua trajetória é um testemunho de que o sucesso vai além dos gramados, abrangendo valores duradouros na vida. Javier Valdívia, carinhosamente apelidado de El Cabo pelos torcedores, foi uma peça fundamental no ataque mexicano naquele ano. Aos 28 anos, deixou uma marca indelével com 2 gols decisivos na retumbante vitória contra El Salvador. Valdívia possuía um jogo inteligente, excelente posicionamento e finalização precisa. Sua atuação na Copa do Mundo de 1970 foi um lampejo de genialidade em um momento oportuno. Ele reacendeu a esperança em toda a nação durante os momentos mais difíceis da fase de grupos. Após o sucesso na Copa do Mundo, a carreira de Valdívia ficou intimamente ligada ao clube Guadalajara, onde fez parte da geração Campeonísimo. Depois de se aposentar, não abandonou o futebol, mas passou a se dedicar ao treinamento de jovens e à gestão esportiva em sua cidade natal, Jalisco.
A vida pessoal de Valdívia é bastante simples. Ele dedica a maior parte do seu tempo à família e à sua paixão inabalável pelo esporte. Valdívia é um homem alegre e sociável, sempre querido por amigos e colegas por sua personalidade genuína. A conexão entre seu papel como matador na área e sua vida real reside em sua capacidade de aproveitar oportunidades e sua dedicação ao trabalho. Hoje, aos 83 anos, Javier Valdívia vive uma vida tranquila com sua família. Ocasionalmente, ele ainda vai ao estádio para torcer pelo seu antigo time, sua paixão pelo futebol ainda ardendo tão forte quanto no glorioso verão de 1970, inspirando a geração mais jovem com seus esforços e perseverança. Na Copa do Mundo de 1970, Aaron Padilha personificava a elegância e a técnica magistral na ponta esquerda. Aos 27 anos, com seu drible deslumbrante e velocidade incrível, ele recebeu o apelido de El Gansito. Padilha não era apenas um ponta comum. Jogava com a alma de um artista, sempre sabendo como eletrizar as arquibancadas com seus movimentos espontâneos e imprevisíveis. Sua atuação naquele ano foi a própria essência do estilo de jogo ofensivo e cativante que os mexicanos tanto almejavam. A carreira de Padilha, após 1970, continuou a florescer no Pumas UNAM e, posteriormente, no Atlante. Após se aposentar, tornou-se um distinto dirigente de futebol, atuando como presidente do Conselho de Árbitros e exercendo significativa influência na Federação Mexicana de Futebol. Sua vida pessoal era marcada por atividades sociais e filantrópicas. Ele era um pai dedicado ao ex-jogador Aaron Padilha Jr. Padilha sempre buscou uma filosofia de dedicação e integridade. A imagem de um artista do futebol parecia personificar perfeitamente sua vida. Ele consistentemente trouxe justiça e beleza ao futebol em todas as suas facetas. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim doloroso pelas mãos de um inimigo invisível. Em 14 de junho de 2020, em meio à pandemia global, Aaron Padilha faleceu aos 77 anos devido a complicações da Covid-19. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs. Seu legado não se resume apenas a belas jogadas, mas também a uma história de vida inspiradora, marcada pela dedicação até o último suspiro. Héctor Pulido é o coração e a alma do meio-campo, um volante com muita resistência e uma visão tática magistral. Aos 27 anos, Pulido já disputou 270 minutos com muita garra, atuando como a ligação perfeita entre a defesa e o ataque. Com seu estilo de jogo aguerrido e excelente capacidade de recuperação de bola, ele teve atuações excepcionais, ajudando o México a controlar o meio-campo contra adversários formidáveis. Ele é o soldador incansável, sempre pronto para se sacrificar para que seus companheiros mais à frente possam brilhar. Após a Copa do Mundo de 1970, a carreira de Pulido se entrelaçou com a Era de Ouro do Cruz Azul, onde conquistou inúmeros campeonatos e se tornou um dos maiores meio-campistas da história do clube. Após se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador e obteve grande sucesso, principalmente no comando do Cruz Azul. A vida pessoal de Pulido era bastante reservada. Ele era conhecido como um homem íntegro, dedicado à família e ao desenvolvimento de jovens talentos. Ele sempre seguiu a filosofia: trabalhe duro em silêncio e deixe o sucesso falar por si só. A conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal era de dedicação e lealdade inabaláveis. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 18 de fevereiro de 2022, Héctor Pulido faleceu aos 79 anos. Sua morte é uma grande perda para o futebol mexicano, deixando um legado de espírito de luta incansável e uma vida totalmente dedicada ao esporte.
Antônio Munguia foi uma peça fundamental no esquema tático do técnico Raul Cárdenas na Copa do Mundo de 1970. Aos 27 anos, com 263 minutos em campo, desempenhou as funções defensivas mais exigentes no meio-campo. Munguia não era um jogador vistoso, mas possuía um espírito de luta incrivelmente tenaz e uma excelente capacidade de desarme individual. Suas atuações demonstravam uma compostura e disciplina inabaláveis, sempre garantindo a segurança do meio-campo mexicano contra ataques diretos do adversário. Sua carreira pós-torneio o tornou um pilar insubstituível do Cruz Azul durante seus anos de auge. Após se aposentar, Munguia escolheu uma vida tranquila em sua cidade natal, Morelos, participando de treinos de futebol juvenil e dedicando-se à família. Era um homem sincero e gentil que sempre evitou os holofotes da mídia. A imagem de um herói silencioso em campo parecia ter se tornado sua essência. Ele estava contente com o que havia contribuído e encontrava a alegria na tranquilidade de uma vida simples. No entanto, essa jornada pacífica chegou ao fim. Em 8 de janeiro de 2018, Antônio Munguia faleceu aos 75 anos devido a problemas cardíacos. Sua morte deixou os torcedores de luto pela perda de um meio-campista dedicado que silenciosamente teceu conquistas gloriosas para o futebol nacional com seu suor discreto. José Luiz González, conhecido pelo apelido de Laca Laca, foi um brilhante meio-campista ofensivo do México naquele ano. Aos 27 anos, jogou 247 minutos e marcou o único gol do México nas quartas de final contra a Itália. Um gol que deixou toda a nação em suspense. Com sua técnica individual refinada e um potente chute de longa distância, González teve uma atuação deslumbrante, provando ser uma das mentes mais inteligentes do futebol mexicano na época. Jogava com uma graça e precisão impressionantes. Após a Copa do Mundo de 1970, sua carreira continuou a florescer no Pumas UNAM e, posteriormente, no Toluca. Depois de se aposentar, González passou a ser treinador, mas logo percebeu que sua paixão residia em educar e desenvolver o espírito esportivo em crianças. Sua vida pessoal estava intrinsecamente ligada a esforços incansáveis para melhorar a vida de jogadores carentes. Era um homem profundo, amante da filosofia e sempre encarava a vida com otimismo. A conexão entre seu papel como armador em campo e sua vida real era sua capacidade de inspirar. No entanto, essa jornada intelectual chegou a um fim prematuro. Em 8 de setembro de 1995, José Luiz González faleceu aos 52 anos devido a uma grave doença. Sua morte prematura deixou a comunidade do futebol mexicano com uma dor imensurável pela perda de um grande talento e um coração generoso. Horácio Lopes Salgado era um dos membros mais jovens, com 21 anos. Apesar de ter jogado apenas 120 minutos, sua juventude e entusiasmo causaram forte impressão nos especialistas. Salgado era um atacante ágil e perspicaz, disposto a explorar agressivamente até os menores espaços para criar oportunidades. Sua atuação naquele torneio demonstrou um espírito destemido, uma promessa de um futuro brilhante para o futebol mexicano após a década de 1970. A carreira de Salgado realmente decolou após a Copa do Mundo, quando ele se transferiu do América para o Cruz Azul, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, com mais de 130 gols. Ele se tornou um ícone de eficiência e perseverança. Após se aposentar, dedicou-se ao treinamento e ao desenvolvimento de jovens, sempre mantendo uma postura calma e profissional. A vida pessoal de Salgado é muito estável. Ele dedica grande parte do seu tempo à família e à sua paixão pelo golfe. Parece que a imagem de um talento explosivo em potencial nos campos se manteve mesmo após sua carreira como jogador. Ele sempre soube como manter sua forma e status ao longo dos anos. Hoje, aos 76 anos, Horácio Lopes Salgado vive uma vida plena,
ainda aparecendo frequentemente na televisão como um comentarista perspicaz, inspirando novas gerações de atacantes com seu instinto matador e dedicação à profissão. Guillermo Hernández, carinhosamente apelidado de El Campeón, era um zagueiro implacável do México. Embora tenha jogado apenas 90 minutos na Copa do Mundo de 1970 devido à forte concorrência, sua qualidade era inegável. Aos 27 anos, Hernández oferecia confiabilidade e um espírito de luta inabalável. Sua atuação, ainda que breve, demonstrou o caráter de um zagueiro que havia disputado 2 Copas do Mundo, sempre pronto para se sacrificar por seu país e cumprir sua missão com a máxima concentração. A carreira de El Campeón se entrelaçou com seus gloriosos anos no Clube América, antes de sua transição para o cargo de treinador. Após se aposentar, tornou-se um dos técnicos mais influentes, comandando diversas equipes no campeonato mexicano. A vida pessoal de Hernández é um modelo de seriedade e disciplina. Ele vive uma vida modesta, ama sua família e sempre preza pelos valores éticos no futebol. O mais instigante é a conexão entre seu papel como protetor em campo e sua vida pessoal. Ele permanece um forte pilar de apoio para seus filhos. Seu filho também se tornou jogador de futebol profissional, os Funcionários. Hoje, aos 82 anos, Guillermo Hernández vive uma vida tranquila. Sua trajetória, um testemunho de perseverança e dedicação inabalável, sempre acompanhando o progresso do futebol mexicano com puro amor. Henrique Borja, aos 24 anos, chegou à Copa do Mundo de 1970 como uma superestrela, um ídolo nacional. Apesar do tempo limitado em campo, 68 minutos, devido a pequenas lesões, a presença de Borja sempre exerceu um fascínio peculiar. Ele não era apenas um atacante talentoso com uma capacidade de finalização primorosa, mas também um ícone cultural, capaz de comover milhões de corações com uma única jogada. A trajetória de Borja no Clube América foi uma saga épica, onde conquistou 3 títulos consecutivos de artilheiro e se tornou uma lenda imortal. Após se aposentar, não parou nos gramados, mas alçou novos patamares como presidente da Necaxa e, posteriormente, presidente da Confederação Mexicana de Futebol. Borja também é uma estrela da televisão e um comentarista de futebol de renome internacional. Sua vida pessoal é uma combinação perfeita de glamour e intelecto. Ele vive uma vida brilhante e ambiciosa, mas também repleta de compaixão e atividades filantrópicas. A conexão entre seu brilho nos campos e sua vida real é uma energia positiva. Hoje, aos 79 anos, Henrique Borja permanece uma figura poderosa e respeitada no futebol regional, e sua trajetória continua inspirando outros a viverem uma vida plena, com paixão e grande dedicação.